O primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas do Supremo Tribunal Federal. Destaque para o bloco de notas do Correio Brasiliense. E aqui comigo no estúdio, ao vivo, Carlos Alexandre, editor de Política, Economia e Brasil do Correio Brasiliense. Nós que estamos aí nessa cobertura especial, Correio Brasiliense também desde as primeiras horas da manhã, já nessa cobertura, né, Calecha? Exatamente, Lucas. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. Desde cedo nós estamos lá, os nossos repórteres estavam posicionados já desde 6 horas da manhã no Supremo Tribunal Federal, já para ver a questão do credenciamento e tudo, e desde muito cedo a gente já está acompanhando todos os desdobramentos, todos os detalhes em relação ao julgamento, que nesse primeiro dia, se a gente puder fazer um balanço, né, Lucas, veio muito quente, né, muito forte, muito intenso, a gente levando em consideração as declarações tanto do ministro relator, Alexandre de Moraes, como do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. É isso, um dia muito movimentado, né? Muita gente da imprensa aí trabalhando em relação a isso, mais de 501, por exemplo, pedidos só para cobertura, gente do Brasil e do mundo, realmente algo muito histórico, e é por isso que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Anielza Milhomem, que está ao vivo no Supremo Tribunal Federal e traz aí os bastidores deste momento, né, Anny? A movimentação ao vivo por aí. Boa noite para você. Oi, Mobile, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a sessão ela foi suspensa agora. 4 advogados de defesa dos réus se manifestaram, fizeram as suas sustentações orais. Por aqui passaram alguns advogados dos réus, por aqui conversaram com a imprensa. O clima por aqui está tranquilo, viu, Mobile? Esteve tranquilo, na verdade, tanto no STF quanto lá na Praça dos Três Poderes. Não estiveram lá nenhum manifestante, nem contra, nem a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse julgamento começou às 9 horas da manhã, os advogados de defesa chegaram pela manhã, fizeram as sustentações orais na parte da tarde. Se manifestaram os advogados de defesa de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, em seguida a defesa de Alexandre Ramagem, o ex-diretor da ABIN, depois a defesa de Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, e a defesa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, que foi o último a se manifestar. Ainda faltam a defesa de General Braga Neto, do General Paulo Sérgio Nogueira, do General Augusto Heleno e do ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa, Mobile, é que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro abra a sessão de amanhã. Esse processo será analisado ao longo de 2 semanas, em 5 sessões, com expectativa de sentença apenas para o último dia. O julgamento está previsto para terminar apenas no dia 12 de setembro. Amanhã, nós teremos a segunda sessão das 9 ao meio-dia e só retorna na próxima terça-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 horas às 19 horas. Sobre os bastidores, como dá para ver aqui, Mobile, os profissionais da imprensa estão todos aqui acompanhando esse julgamento. Foram 501 profissionais de imprensa inscritos, Mobile, para acompanhar o julgamento aqui no tribunal. Desses 501, 66 são estrangeiros e, segundo o STF, foram também 3.300 inscrições de interessados entre advogados e cidadãos. Só que, como lá dentro do plenário só tem 150 lugares reservados, serão atendidos os pedidos dos primeiros 1.200 inscritos, né? Eles vão se revezar nos turnos da manhã e da tarde ao longo dessas sessões que estão marcadas. Nós estamos acompanhando e é claro que agora a gente vai ter os comentários do que foi falado nas manifestações da defesa aí com você no estúdio, Mobile. É isso, obrigado pelas informações. Anielza Milhomem ao vivo, direto do Supremo Tribunal Federal, mostrando esses bastidores, essa movimentação toda por lá agora, de colegas também aí de várias emissoras. E é isso. Só está começando, né, Carlos Alexandre? Quero que você explique um pouco pra gente como é que vai funcionar esses próximos dias, para quem está em casa entender melhor que realmente foi só o primeiro dia, mas ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, né? Exatamente, né, Lucas? A gente preparou aqui uma linha do tempo mostrando o que vai se desenhar pelos próximos dias em relação
ao julgamento do Supremo, né? Vamos lá mostrar? Vamos lá. Então, começando do começo, né? Que é interessante a gente falar. No dia que a sessão começou hoje, no dia 2, às 9 da manhã, com um intervalo a partir de meio-dia e vai se estender até às 19 horas. Lembrando que é o seguinte, depois da abertura da sessão pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, foi a vez do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que ele não pronunciou o voto dele ainda, ele apenas leu o relatório, descrevendo do que se trata a ação penal e, em seguida, já adiantando alguns posicionamentos dele. Mandou muitos recados, né? Muitos recados, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Em seguida, vem o Procurador-Geral da República, fazendo assim também a manifestação do texto, da peça acusatória dele. Inclusive, foi muito interessante, porque foi um comentário geral, é um bastidor que a gente traz. A surpresa, teve muita gente que ficou surpresa com o tom que ele adotou. E aí, acho que convém observar também o seguinte, Mobile, o próprio texto em si já era muito duro. Inclusive, já na época, quando ele encaminhou essa peça acusatória para o Supremo, já se falava de várias, por exemplo, ele estabelecendo um nexo entre as eleições de 2022, culminando com o 8 de janeiro de 2023. Até então, não se havia ainda essa certeza de que haveria essa conexão. E aí hoje eu acredito que pela presença, pelo fato dele estar falando ali e destacando, ressaltando pessoalmente, isso impressionou as pessoas que ainda não tinham visto, digamos assim, o Procurador-Geral Paulo Gonet se manifestando. Em seguida veio a parte da tarde, como foi colocado aqui, os advogados de defesa. Até o momento participaram as defesas do Tenente Coronel Cid, Anderson Torres, o Garnier e, se eu não me engano, tem mais um. Bolsonaro está previsto para ficar amanhã, porque ele vai ficar para o final. É isso. Então amanhã tem isso, defesa ou PGR, dia 3, como o Carlos Alexandre disse, justamente porque a PGR fala amanhã. Se ela for citada, ela tem direito de falar novamente, já que você falou ontem, né? No caso, hoje, dia 2, mas amanhã foi citada novamente, ela tem sim o direito aí de resposta, vamos dizer assim. Agora, dia 9 é quando deve retornar, aí sim começam os votos, que não é um voto simples, né? Voto por condenar. Não, cada um tem um relatório muito extenso, né? Ali para justificar, vamos dizer assim, o seu voto, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, aqui o telespectador, né, Mobile, que a gente está falando de um julgamento que é histórico, né? Tem gente que defende que esse seja o julgamento mais importante dos últimos 20 anos, vamos supor, né? E tem um componente muito especial aqui, porque o Supremo Tribunal Federal, diferentemente de outros julgamentos, o Supremo Tribunal Federal, ele foi atacado, ele é vítima também. Nos outros julgamentos, como por exemplo do Mensalão, do Petrolão, era um crime que foi cometido, e aí o Supremo Tribunal Federal faz as suas considerações, as suas decisões. Nesse caso aqui é muito diferente, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma participação muito importante, não só como vítima, mas também como defensor da democracia. E vale destacar, né, que o relator também é uma das vítimas, vamos dizer assim, porque ele é citado como, inclusive, ele é ameaçado aí em parte desse relatório que é investigado. Então, dia 10 também esse voto deve continuar e só então, dia 12, a sentença final. Mas vale destacar também para o pessoal de casa, viu, gente, que se tiver 2 votos contrário, pode ir até para plenário, né? E não ficar só na primeira turma, né, Carlos? Exatamente, tem essa possibilidade. A grande expectativa em relação a muitos réus é em relação ao voto do ministro Fux, que ele abriu divergência em alguns momentos durante o julgamento. E aí sim, havendo 2 votos divergentes na primeira turma, há uma possibilidade sim de ir para o plenário. Lembrando que também, a partir do dia 12, há ainda a possibilidade de recursos. Quer dizer, então essa ainda não se pode entender isso como um trânsito em julgado. Então, quer dizer, ainda há esse processo todo ainda vai se estender por algum tempo, mas não há dúvida de que esse momento que a gente está analisando aqui é da maior importância para o Brasil. É isso, para a galera de casa então entender melhor. E por falar nisso, gente, amanhã, como a gente disse, ficou reservada para a leitura do relatório do caso, hoje todinha, né? Na verdade, amanhã foi só para isso e por isso a nossa equipe de reportagem também acompanhou todo esse caso, passo a passo, como a gente disse, relator e PGR, toda a movimentação pela manhã, você confere agora. O tumulto se formava cada vez que chegava uma autoridade ou representante do Judiciário no Supremo Tribunal Federal. Respeitadas as garantias e com a análise dos processos, com a leitura de todos
depoimentos foram prestados. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, são julgados Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Almir Gamier, ex-comandante da Marinha, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Por recomendações médicas e também aconselhado pelos advogados, Jair Bolsonaro não veio aqui para o Supremo para acompanhar o julgamento. Ele ficou em casa, aqui em Brasília, onde já cumpre prisão domiciliar. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro liderou o grupo que tramou contra a eleição de Lula para a presidência da República. Segundo a PGR, Bolsonaro seria o maior beneficiado em caso de um golpe bem-sucedido. Nesta terça foram realizadas 2 sessões. A que ocorreu pela manhã teve a leitura do relatório da ação penal pelo ministro Alexandre de Moraes. A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez as exposições da denúncia. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizada. Não se pode admitir que se puerilizem as tramas urdidas e postas em prática por meios de atos coordenados e sucessivos, conducentes à perturbação social. Nenhum deputado ou senador das alas de centro, de direita ou de extrema direita foi ao STF acompanhar o julgamento pela manhã. Amanhã haverá sessão somente pela manhã, das 9 ao meio-dia. O julgamento será retomado na semana que vem, com previsão de término na sexta-feira, dia 12. Além de tentativa de golpe de Estado, os crimes que estão sendo julgados incluem tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O ministro Alexandre de Moraes é quem vai se pronunciar pela condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar 40 anos de prisão. Mesmo se condenado, Bolsonaro não deve sair preso do julgamento. A pena começa a ser executada após esgotadas todas as possibilidades de recurso. Pois é, por falar nisso, também manifestantes pró e contra Bolsonaro iniciaram um tumulto hoje na frente do condomínio, ali no Jardim Botânico. A gente tem parte dessa confusão aí. Pode colocar pra gente, Bel? Tem fim, toda vez. Bolsonaro na cadeia! Bolsonaro na cadeia! O Bolsonaro vai pra Papuda! E o Bolsonaro vai pra Papuda! Bolsonaro na cadeia! Seus falsos patriotas! Seus falsos patriotas! Opa! Só não encosta na mulher, não! Encosta na mulher! Encosta na mulher de novo, assim! Encosta! Não tem ninguém encostando em ninguém aqui, não. Mas também não tem ninguém batendo continência pra ninguém americano, não. Sai pra lá, ele vai pra cadeia mesmo. Pegou e veio pra cima da gente. Não justifica nada. A gente vai seguir acompanhando. Obrigado pelo nosso bloco de notas, então. Até amanhã, tem muito assunto. Lembrando que você de casa pode acessar também o portal do Correio Brasiliense e ter tudo na íntegra, a cobertura completa, é claro, desse primeiro dia de julgamento. E amanhã, com certeza, todos os detalhes também na nossa programação e no bloco de notas ao vivo no JR. Combinado? Certamente será um prazer, Lu. Obrigadão, Carlos Alexandre.